Murialdo Gastaldon, prefeito de Içara, é acusado de improbidade administrativa. Na tentativa de melhorar a imagem do governo, o Palácio do Planalto divulgou vídeos nas redes sociais que defendem a gestão do presidente Michel Temer. Dúvidas da população pós-reforma trabalhista faz Ministério mudar rotina de atendimentos. Câmara de Vereadores de Criciúma aprovou polêmico projeto do Executivo que prevê a privatização da rodoviária Algemiro Manique Barreto. Mais de 10 toneladas de tainha são capturadas em Balneário Rincão. Motoristas flagrados dirigindo embriagados dão desculpas esfarrapadas que motivaram a criação de uma competição inusitada. E no esporte, os gols dos jogos de hoje na Copa da Rússia. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, 20 de junho de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O aluguel de um terreno trouxe dor de cabeça ao prefeito de Içara. Murialdo Canto Gastaldon está sendo acusado de improbidade administrativa. O prefeito de Içara, Murialdo Gastaldon, está sendo acusado de improbidade administrativa. De acordo com o promotor da 2ª Vara de Içara, Fernando Rodrigues, uma ação civil pública que foi ajuizada pelo Ministério Público em maio de 2017 teve decisão liminar nesta segunda-feira. O que gerou a ação civil pública foi um terreno localizado aqui no bairro Vila Nova, em Içara. Segundo a promotoria, o prefeito de Içara, Murialdo Gastaldon, cedeu o uso desse terreno para um material de construções, quando, na verdade, deveria ter aberto uma licitação. O procurador-geral do município, que atua na defesa de Murialdo, explica que o terreno foi usado durante muito tempo pela mesma empresa, mas que não pagava nada por esse uso. Segundo ele, a atual gestão municipal apenas regularizou a situação e passou a cobrar por isso. A regularização passou inclusive por aprovação na Câmara de Vereadores. O terreno vinha sendo usado há 15 ou 20 anos, de forma irregular, e vinha sendo utilizado sem nenhum benefício para o município. Pelo menos é o que consta dos fatos. Portanto, quando a própria empresa que utilizava o terreno fez um pedido ao Conselho de Desenvolvimento Econômico, foi disparado um procedimento administrativo para verificar a viabilidade, a vantajosidade para o município, através do Conselho de Desenvolvimento Econômico. Depois foi para a Câmara de Vereadores uma lei, um projeto de lei para propor uma legislação que autorizasse a concessão da área, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, foi votado pelos vereadores, foi aprovado, foi convertido em lei, e só então foi feito um procedimento administrativo, com onerosidade para o usuário, para a empresa. A empresa ficou responsável por fazer uma pavimentação, abrir uma rua, fazer a pavimentação da entrada da Praça do Céu, ali na Vila Nova, enfim, foram várias onerosidades. A petição inicial do Ministério Público argumenta que o ato administrativo de alienação daquele espaço não caracteriza a cessão de uso, como dispõe a lei que foi aprovada pelos vereadores, mas uma concessão de uso, e sendo assim deveria ter sido precedido de licitação. A defesa, por sua vez, trata como injusta a cobrança sobre a atual administração. Por 20 anos a área estava sendo usada de forma irregular, sem nenhum benefício para o município. Então o paradoxo reside nisso. Quando você vai consertar uma irregularidade, o Ministério Público se dá por atento e diz, nossa, tem uma irregularidade ali. Aí você pune quem vai consertar a irregularidade. Esse é o paradoxo a ser tratado. Então, por esse ângulo, também o Ministério Público tem que responder, já que ele é o fiscal da lei. E por 20 anos parece que ele não fiscalizou as atividades. E o alegado desconhecimento, que ele poderia dizer, eu não posso conhecer tudo, ele não pode usar. Porque se sabe da ficção jurídica que a ninguém é dado alegar desconhecimento da lei, menos ainda ao Ministério Público. A defesa questiona ainda a acusação de improbidade administrativa. Mas nem de longe faz sentido. Volto a insistir no mesmo argumento. Se há improbidade administrativa, essa improbidade administrativa também vai alcançar os representantes do Ministério Público. Eu insisto nisso. Se a improbidade é por ficção jurídica, por você desconhecer um fato,
Então, alcança quem não fiscalizou o fato. A decisão liminar suspende a lei que permitiu a cessão de uso e determina que o material de construção deixe de usar o espaço. A empresa pode ser multada caso descumpra a liminar. Tanto o material de construção quanto a prefeitura ainda não foram comunicados oficialmente da decisão da Justiça. Assim que nós formos notificados da decisão, nós vamos recorrer, já que entendemos que houve um equívoco na apreciação judicial. O Palácio do Planalto divulgou vídeos nas redes sociais que defendem a gestão do presidente Michel Temer. E mais um esforço foi feito desta forma para tentar melhorar a imagem do presidente. Mas nas redes sociais, essas ações não surtiram o efeito desejado. As publicações, claro, geraram comentários muito negativos. Não é de hoje que a popularidade do presidente Michel Temer anda baixa. Desde que assumiu a presidência em maio de 2016, em meio ao processo de impeachment de Dilma Rousseff, Temer convive com altos índices de reprovação. Atualmente, o cenário não é diferente. A última pesquisa Datafolha apontou que o governo do PMDBista foi considerado ruim ou péssimo por 82% dos entrevistados. Para tentar melhorar a imagem do presidente, um vídeo foi publicado nas contas do Planalto nas redes sociais. Em um dos trechos, o ator afirma que para trazer soluções sólidas e definitivas para o país, o tratamento é lento e amargo. Por isso, todo mundo fica irritado e impaciente mesmo, porque já está todo mundo cansado por todos esses anos de crise. Era uma batata quente de um lado para o outro, mas alguém tinha que resolver, mesmo que isso gerasse a tal da impopularidade. O ator afirma que Temer assumiu o Brasil no caos e cita a inflação e a taxa de juros. A inflação fechou em 2017 em 2,95% e a taxa Selic está em 6,5% ao ano. Mas por que você ainda não vê? Justamente porque a situação era muito crítica. A inflação caiu sim, mas todo mundo ainda está apertado, endividado, sem grana para poder comprar as coisas. Por acaso está sobrando algum dinheiro por aí? O vídeo cita ainda que foram mais de 2 milhões de postos de trabalho criados, mas sem mencionar a fonte e o período de tempo que levou para chegar a esses números. Mas informações do próprio governo, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, indicam que entre maio de 2016 e abril de 2018, o estoque de carteiras assinadas no país caiu de 38,7 milhões para 38,2 milhões. Dados do IBGE indicam que em maio de 2016, a taxa de desemprego ficou em 11,2%, ou seja, 11,4 milhões de pessoas. No trimestre encerrado em abril deste ano, a taxa estava em 12,9%, 13,4 milhões de pessoas. Neste outro vídeo, uma atriz aborda a recuperação da economia ao afirmar que as medidas adotadas pelo governo demoram a fazer efeito e que o governo sabia que seria impopular. Por isso, esse governo sempre se colocou como uma ponte. Já sabia que era uma tarefa inglória, que ia levar pedrada de todo canto, que seria impopular mesmo. A equipe de comunicação de Michel Temer tem se esforçado para tentar melhorar a imagem do presidente. Mas nas redes sociais, essas ações não surtiram o efeito desejado. Os dois vídeos geraram comentários, muitos negativos, alegando que os dados apresentados não condizem com a realidade. Alguns falam sobre desemprego, problemas na saúde, educação e até mesmo, abre aspas, da coragem dos atores de interpretarem esse papel, fecha aspas. Outras peças devem ser publicadas nas redes sociais, destacando as ações adotadas pelo MDBista. Se os internautas vão gostar ou não, só o tempo irá dizer. A seguir, Câmara de Vereadores aprovou polêmico projeto do Executivo que prevê a privatização da rodoviária Algemiro Manique Barreto.
Do Mato Grosso do Sul surge um exemplo que poderia ser copiado em todo o Brasil. A nova lei trabalhista trouxe muitas dúvidas à população. E para auxiliar nos processos e orientações, o Ministério do Trabalho teve que mudar sua rotina de atendimentos. As novas regras da reforma trabalhista começaram a valer em novembro do ano passado. Com as mudanças, muitos trabalhadores ficaram cheios de dúvidas. Bagunçou bastante, hein? A gente tem que buscar informação, né? Porque não foi bem explicado, né? Aí a gente tem que correr atrás agora. O Helder veio procurar o Ministério do Trabalho para se informar. E muita gente tem feito isso também, especialmente em relação ao FGTS, dúvidas sobre ações processuais. E por isso o Ministério criou uma sala de apoio. Ela funciona todos os dias para dúvidas mais simples, como a do Helder. Agora, no caso de denúncias ou casos mais complexos, o apoio vem da Universidade Federal, que atende todas as terças-feiras e media conciliações. Os alunos daqui eles vão dar essas orientações para essas pessoas e, eventualmente, já fazem as ligações para as empresas e buscam já a conciliação, né? Nós atendemos em 4 meses, que a gente já está com esse convênio, né? Em 4 meses foram 120 conciliações. E desses 120 acordos, assim, apenas 6 nós não conseguimos resolver. E para ser atendido é preciso fazer o agendamento, que também é bem simples, feito direto no site do Ministério do Trabalho. É bem simples. A gente vai vir no site, vai informar o estado, a cidade, né, Campo Grande, e selecionar o nosso atendimento, que no caso é orientação trabalhista. Prosseguir, a gente já coloca o código e prossegue. Clicando no calendário, vão ficar disponíveis os dias e os horários. É só escolher o horário da sua preferência e então vai abrir uma outra aba e nessa aba é só colocar os dados pessoais e o agendamento está feito. A Superintendência do Ministério do Trabalho fica na Avenida 13 de Maio, em Campo Grande, no número 3.214. E a ideia é expandir o serviço. A próxima cidade contemplada será Corumbá. Corumbá nós vamos contar também com a OAB. E a OAB vai estar fazendo acompanhamento dos alunos para um melhor atendimento, né? Então lá, a partir, talvez já do próximo mês, a gente já vai conseguir fazer a OAB junto com o Ministério do Trabalho e a UFMS. Um polêmico projeto encaminhado pelo Executivo de Criciúma foi aprovado na Câmara de Vereadores. A intenção do prefeito Clésio Salvaro é privatizar a rodoviária Algemiro Manique Barreto. Foi aprovado nesta terça-feira na Câmara de Vereadores de Criciúma um projeto de lei que prevê a concessão para a exploração dos serviços do terminal rodoviário da cidade. O projeto, de autoria do prefeito Clésio Salvaro, foi apreciado e aprovado com 9 votos favoráveis e 5 contrários. Bem, no primeiro mandato do prefeito Salvaro, 2009 a 2012, o prefeito fez uma concessão para que as empresas que ali estivessem fizesse as melhorias na rodoviária, no qual hoje a rodoviária de Criciúma já é um exemplo a nível de estado em termos de limpeza e organização. Com essa concessão aprovada ontem na Câmara de Vereadores, se baixa um edital de processo licitatório para que uma empresa então comece a tocar a rodoviária, ou uma ONG comece a tocar a rodoviária por um período de 20 com uma concessão de mais 20 anos. A construção do terminal rodoviário de Criciúma data da década de 70. Desde então, o espaço foi administrado apenas pela Prefeitura, com exceção dos anos entre 2009 e 2012, quando houve a concessão para os próprios lojistas. Agora, por meio de licitação, a empresa vencedora poderá explorar o espaço pelos próximos 20 anos, sendo que o contrato pode ainda ser prorrogado por mais 20. A máquina pública no mundo de hoje, ela tende a diminuir de tamanho, pela face de economia que se encontra as prefeituras. Fizemos assim com o centro de eventos, que hoje é um sucesso, estamos fazendo com a rodoviária, e não é diferente nos grandes aeroportos que recentemente foi feito no país. E isso vem de encontro realmente a uma situação de uma cidade cada vez pensando no dinamismo mesmo do desenvolvimento, onde ali vai ter uma maior quantidade de pessoas circulando com questões de segurança, vai ter as tarifas realmente serão fiscalizadas tanto pela parte da prefeitura quanto pela parte da concessionária, ou seja, é um modelo que já está sendo copiado
copiado a nível nacional por outras cidades também. No projeto de lei que foi aprovado na Câmara, o prefeito Clésio Salvaro justifica que essa é uma questão de interesse público. Isso porque a empresa que ganhar a licitação não vai apenas lucrar com o uso do espaço, mas deve também investir em reforma, ampliação e na segurança do local. Com certeza, além do espaço, a questão de segurança, a questão de melhoria por cidadão que utiliza, aquela senhora, aquele senhor que utiliza a rodoviária, uma questão de melhoria em termos de infraestrutura dentro da própria rodoviária. Após ter sido aprovado na Câmara, o projeto volta ao Executivo para que o prefeito decrete e a iniciativa vire lei. Depois disso, deve ser aberta a licitação. A seguir, mais de 10 toneladas de tainhas são capturadas em Balneário Rincão. Pescadores de Balneário Rincão estão em festa. Afinal, mais de 10 toneladas de tainhas foram capturadas no município. A reportagem é da jornalista Débora Correia. Mais de 10 toneladas de tainha. Os cardumes foram capturados próximo às plataformas da Zona Norte e da Zona Sul. Uma cena bonita de se ver e que trouxe alívio para os pescadores do Balneário Rincão. A alegria é muito grande dos pescadores, né? Primeiro porque a expectativa era muito grande. O pessoal já estava quase que desanimando, o tempo está passando. A pesca da tainha, na verdade, abriu dia 1º de maio. E como o tempo não esfriava e o tempo não dava as condições, ou quando o mar estava bom, quer dizer, o tempo já esfriou, aí o mar estava agitado, não poderia entrar com as pequenas embarcações, isso criava um problema para os nossos pescadores. Mas para nossa alegria, ontem chegou a tainha com assim um dos maiores lanços desse ano que foi dado no Rincão, aproximadamente 12 toneladas, o que foi pescado ontem, um peixe de uma qualidade excelente, né? E aí os pescadores começam a ter uma luz, né? E ter uma esperança que nesse ano nós vamos alcançar o nosso objetivo, que é superar as 100 toneladas, que era o objetivo para 2018. Além das 10 toneladas pescadas nesta segunda-feira na região sul, os pescadores já retiraram do mar quase 40 toneladas de tainha, número que deve aumentar nos próximos dias. Com clima frio e com o mar mais calmo, os pescadores têm boas expectativas. O tempo é bom, o frio está aí, o mar é bom, tem todas as condições. Esperamos que continue assim. E aí, com certeza, os pescadores vão sair do prejuízo, porque os investimentos feitos na área da pesca no ano passado, e que nós não tivemos pesca da tainha, nem da anchova e nem da curvina, nós tivemos um prejuízo muito grande no ano passado. E esperamos esse ano superar, para que eles consigam se manter na atividade e também cumprir com seus compromissos. Para o presidente da colônia de pescadores, a pesca da tainha não é boa apenas para quem pesca, mas impulsiona toda a economia local. Com certeza, mexe com a economia do Rincão. Muita gente de toda a região visitando a nossa praia ontem. A praia parecia uma festa de tanta gente que tinha na praia. Quem compra o peixe, ele já vai no mercado, já vai comprar o tempero, já vai comprar os ingredientes que precisa para preparar o peixe, vai abastecer no posto. Então ela mexe com a economia do Rincão. Isso ajuda muito. E para nós divulgar a nossa praia, divulgar a nossa pesca e que o nosso pescador consiga se manter na atividade, a colônia de pescadores, ela dá toda a estrutura, oferece toda a documentação, faz todo o nosso trabalho para eles poderem se manter. A alegria é grande. Tomara que continue assim nos próximos dias. A temporada da pesca da tainha vai até o fim do mês de julho. Esse ano, os pescadores esperam pescar mais de 100 toneladas, um número bem acima do alcançado no ano passado, que foi de 40 toneladas do peixe. Alguns motoristas que são flagrados nas blitz da lei seca ainda tentam se livrar da punição com desculpas pouco convincentes. As justificativas vão desde um bombom com licor
até o beijo de uma namorada que havia ingerido bebida alcoólica. Por causa desse comportamento, o Detran de São Paulo resolveu lançar uma campanha bem-humorada em sua página na internet durante a Copa da Rússia, a Copa das Desculpas Esfarrapadas. A cena se repete com uma frequência cada vez maior nas ruas e estradas do país. Um motorista embriagado é flagrado em uma blitz da lei seca. Em alguns casos, o estado de embriaguez é evidente. Mesmo assim, alguns motoristas ainda tentam arrumar desculpas para se livrar da punição. Não precisa ter pressa. Começou o ano novo agora. Baseado nesse comportamento dos motoristas, o Detran de São Paulo resolveu lançar uma campanha bem-humorada durante a Copa da Rússia. A ação conta com a participação de nomes famosos, como o narrador Silvio Luiz. Vamos torcer para o Brasil trazer esse caneco aí. Mas olha, cuidado com comemoração, bebida e direção. Você pode se dar mal, hein? Mas o ponto alto é uma competição entre as desculpas mais esfarrapadas dos motoristas. Todos os dias são postadas 2 histórias nas redes sociais do Detran e os visitantes votam para escolher a melhor. Até o fim da Copa será conhecida a grande vencedora, mas algumas delas já chamam a atenção. Por exemplo, identificada como altruísta, disse que não quis fazer o teste do bafômetro porque estava gripada e ficou com medo de passar o vírus H1N1 para outras pessoas. Essa outra, chamada de amiga da onça, diz que no dia que foi flagrada pela blitz, ela havia sido deixada pelo namorado e, por causa da desilusão amorosa, resolveu beber. O terceiro, apelidado de Pinga de Mim, disse que os policiais sentiram o cheiro de álcool no carro porque ele levava um garrafão de pinga para o caseiro. O histórico mostra que, na prática, esse tipo de desculpa não surte efeito. De 2015 para cá, 37 mil motoristas que foram flagrados em blitz da lei seca entraram com recurso para tentar anular a multa. E um total de 97% foi recusado, ou seja, quase a totalidade. O recurso, 90%, mais até um pouco, é recusado. Por quê? Porque às vezes é uma desculpa que eles dão que não tem nem pé nem cabeça. Porém, o recurso às vezes é aceito com o erro da atuação. O cara errando, então é a possibilidade do infrator ganhar. Mas ao contrário, é bem difícil, viu? Então, o melhor é não beber, né? Não beber. E outra coisa, se beber, olha, vai dos aplicativos aí que você ganha muito mais. E o Informe em Região desta quarta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.